Olá família BBI, olá você inscrito no nosso canal, sou o ministro Anderson Silva e esse é mais um conteúdo do nosso programa 30 Semanas. Antes de começar, eu queria lembrar você de você pegar a sua folhinha, pegar o seu caderninho de anotações, para a gente poder estar tendo os nossos momentos de reflexões juntos, tá bom? Pode dar um pause aí no vídeo, vai lá, pega o seu caderninho de anotações, pega a caneta, para a gente poder fazer algumas reflexões juntos, tá bem? Estamos aqui no nosso reloginho, estamos fechando hoje a decisão admitir e hoje eu queria falar com vocês sobre os 3 estágios da negação, né? Nessa decisão admitir, nossa principal conclusão é olhar para dentro de nós e admitirmos com franqueza o seguinte: eu tenho problemas. Salmo 32, 3 diz o seguinte: enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. O que o salmista está dizendo aqui? Né? Não tem como fugir disso. Né? A gente precisa admitir de verdade que nós temos problema. Todos nós temos. Eu lembro que uma certa vez eu estava conversando com alguém e a pessoa, sempre que eu tocava no programa de 30 Semanas, a pessoa parecia que tentava pintar um quadro de que a vida dela era uma vida perfeita. Eu sinceramente, não acredito que existam pessoas perfeitas, né? Eu acho que todo mundo tem alguma coisa, todo mundo tem algo para tratar. Mas esse meu amigo, ele fazia muita força para tentar pintar um quadro onde a vida dele era perfeita, onde tudo se encaixava. E eu percebi que, na realidade, que o que ele estava fazendo era fugindo de alguns problemas que ele sabia que existiam, mas que ele ainda não tinha tido coragem e força para admitir. A grande questão nessa primeira decisão é essa: é sair da negação e admitir que nós temos problema. E o nosso bate-papo de hoje é exatamente sobre isso. Entender os 3 estágios da negação e entender onde estamos em cada um deles para poder superá-los, então passar por eles. 1 João 1, 8 diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O que é a negação? A negação é uma tentativa desesperada de fugir. É um falso... Nós criamos internamente um falso sistema de crenças onde nos leva a fugir e não encarar as coisas como as coisas são de verdade. É um comportamento autoprotetor que nos impede de encarar honestamente como a nossa vida está, né? E aí a gente vive num ciclo de negação. Não consigo ver, não quero enxergar, enfim. E enquanto a gente não olha para dentro de nós mesmos e começa a identificar esses comportamentos, a gente nunca vai conseguir vencer as nossas dores. Ainda na infância, a gente começa a desenvolver alguns comportamentos que nos expõem. Nos expõem a quê? A desafios emocionais. Por exemplo, né? Tem algumas pessoas que sofreram na escola, tipo uma professora, outros sofreram dentro de casa, um irmão mais velho, um pai, uma mãe, e isso vai criando uma bagagem emocional muito ruim para nós, né? E aí, a gente costuma dizer no programa que isso vai juntando lixo emocional dentro de nós. E aí, o que a gente faz? Algumas pessoas acabam pegando esse lixo e embrulhando em um papel muito bonito. Fica parecendo um presente, um laço vermelho bonito, mas na verdade o que tem dentro é lixo, né? E o nosso desafio é entender que o que tem ali dentro é lixo e começar então a descartar esse lixo, a nos livrar desse peso, tá bom? São vários fatores que nos levam à negação, né? Quais são eles? Vergonha, medo, falta de consciência, inocência, querer agradar os outros, segredos de família e tantas outras coisas. E aí eu queria começar,
primeiro, olhando um pouco para trás, né? Quando a gente ainda não tinha reconhecido que nós precisávamos de ajuda. A gente ainda não tinha entendido. E aí eu queria conversar com você sobre o primeiro estágio da negação. Qual é esse primeiro estágio? São as prisões do passado. Primeiro estágio da negação, as prisões do passado. O que são as prisões do passado? Todos nós passamos por momentos na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, que nos marcou e nos traumatizou tanto que parece que a nossa vida parou naquele momento, né? E aí, essa prisão do passado, na realidade, o grande mal que ela faz comigo, com você, com todos nós, é que enquanto nós estamos presos no passado, a gente não consegue viver o hoje. A gente não consegue, de verdade, desfrutar aquilo que Deus tem para a gente hoje. E o fato de a gente não viver uma vida inteira hoje, também nos impede de que nós possamos construir um futuro melhor que Deus tem para nós. Nós não conseguimos mudar o passado. A gente não consegue mudar aquilo que aconteceu com a gente. Mas nós podemos sim olhar para o passado, entender o que aconteceu e ressignificar. Para quê? Para que no presente nós consigamos ter uma vida melhor, mais feliz, e para que no futuro nós consigamos sim ter uma vida plena e inteira em Jesus. Então, o que são prisões do passado? Prisões do passado são lugares onde as nossas emoções literalmente ficaram ancoradas, ficaram presas. E por mais que a gente se afaste de lá, nós sempre temos uma corrente que nos prende aquilo ali. Pessoas, situações. Vou dar um exemplo para você, né? Eu não sei se você já passou por isso, quando você escuta uma música que te lembra de algum momento triste da tua vida. E aí você escuta aquela música e parece que você está de novo vivendo aquele momento de novo, né? Você está vivendo aquela dor mais uma vez, né? E a grande questão com relação às nossas prisões do passado é que a gente vai observar que para nós, em todos esses momentos, nós sempre estivemos sozinhos. E aí a gente vai sentir abandono, solidão, enfim, uma gama de emoções com relação a isso. E aí eu queria pontuar algumas dessas prisões do passado. A primeira é os nossos traumas. Uma prisão muito forte são os nossos traumas. A maioria dos nossos traumas, eles surgem na nossa infância ou na nossa adolescência. Como é que isso se dá? Normalmente é por uma tentativa mal sucedida, né, de familiares ou pessoas muito próximas de nós, com algumas coisas muito simples no nosso dia a dia mesmo. Existia uma cultura, né, antigamente, que, graças a Deus, isso tem mudado, que era uma cultura de educar pelo medo, né? Quem nunca escutou a música do cuidado com a cuca, que a cuca te pega, uma coisa desse tipo. Tinha uma educação, né? Uma coisa que tentava ensinar amedrontando. Isso traumatiza. E muitas pessoas ficam presas nisso. E eu queria dizer para você que em Jesus a gente encontra as chaves que podem nos libertar desse trauma. Em Jesus nós podemos encontrar caminhos, né, que podem nos levar a ter uma vida melhor, ter uma vida mais inteira, mais plena em Jesus. E eu queria te dizer que nenhuma dor é pequena, mas eu queria dizer também que nenhuma dor é grande demais a ponto de não poder ser vencida. E aqui é o lugar onde você pode fazer isso. Esse é o lugar. Esse é o ambiente que Deus preparou para você. Esse é o ambiente que Deus te deu para você poder colocar para fora as suas dores, você poder olhar elas de frente, encará-las de verdade. Eu queria dizer para você que você nunca vai esquecer aquele episódio que te traumatizou. Nunca. O 30 Semanas não trabalha com amnésia. A gente não quer que você esqueça.
A gente quer sim que você consiga olhar, que você consiga entender o que aconteceu, que você consiga vencer, avançar. Isso não te trave, não te prenda. Nós, aqui no programa 30 Semanas, cremos em cura, cremos em um agir de Deus através de portas que Ele vai abrindo nas suas emoções para que você entenda que em todo momento Ele esteve com você, que cure a sua orfandade, que cure, sabe, a sua rejeição, que cure tudo o que isso pode ter trazido de ruim para a sua vida. E eu queria agora fazer uma reflexão com você. A primeira, você já passou por algum trauma na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude? E eu queria que você respondesse aí, sim ou não. Uma outra prisão do nosso passado é as perdas. Perda de uma pessoa amada, de um ente querido, a perda de um emprego, a perda de um relacionamento. As perdas também são prisões muito duras, né, para nós e nos prendem no nosso passado. De repente você perdeu um filho, né? Eu costumo dizer que só quem perde um filho sabe a dor que perder um filho causa na pessoa, né? E aí você pode estar pensando assim, então, Anderson, você não pode falar para mim sobre a minha dor, sobre a minha perda. Não posso. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Deus sabe o que você passou. Porque a Bíblia diz em João 3,16 que Ele deu o único filho, o seu unigênito por mim e por você. Então Deus sabe o que é perder um filho. Ele também sofreu. Ele não é alheio à sua dor. Ele entende o que você passa. Ainda que eu não consiga entender, Deus entende. E temos também perdas materiais, né? Que é claro que não se compara à dor de perder alguém muito amado, um filho, um parente, enfim. Mas tem pessoas que também são muito atingidas por perdas materiais. E eu queria dizer que perdas materiais acabam, quando a pessoa sofre muito por perder o emprego. Eu lembro que, uma situação assim, que eu me lembro com relação a isso, meu avô, uma certa vez, comprou um carro e esse carro foi roubado, né? E eu lembro que como aquilo foi ruim para ele, como aquilo afetou a vida dele. Tem pessoas que se prendem por coisas que perdeu e aquilo acaba machucando emocionalmente. Agora, existem também perdas emocionais, né? Relacionamentos que você perdeu, pessoas que eram amigas e que você hoje sente falta delas na sua vida, também te prender no passado. E eu queria fazer mais um ponto de reflexão com você. Você já sofreu alguma perda? Sim ou não? Um outro ponto, né, que nos aprisiona no nosso passado são situações de abuso. E eu ouso dizer para você que todos nós, invariavelmente, já passamos por algum tipo de abuso, sabe? Abusos emocionais, abusos físicos, abusos religiosos, enfim, uma série de coisas que podem ter acontecido com você, que você de repente nem significou na sua vida como um abuso, aquilo te faz mal e você não consegue entender de verdade o que aquilo representa para você. E eu costumo dizer que abusado, por exemplo, uma criança que foi abusada sexualmente, né? Ela foi tocada de uma maneira indevida. E eu costumo dizer que quem não recebeu afeto na infância, quem não recebeu carinho na infância, foi tão abusado, sofreu tanto abuso quanto aquela que foi tocada de uma maneira errada. Porque o abuso não é só você ser tocado da maneira errada, é você também deixar de ser tocado da maneira certa. Pessoas que hoje têm dificuldade de abraçar porque não foram abraçadas. Pessoas que têm dificuldade de dar um beijo, né,
afetuoso porque não foram beijadas. Então, todos nós tínhamos o direito de sentar no colo dos nossos pais, dos nossos avós, sermos abraçados, sermos tocados da maneira correta. E eu queria refletir com você. Você já sofreu algum tipo de abuso? Sim ou não? Um outro ponto que nos prende no nosso passado é um ponto de vergonha extrema. Hoje tem um termo vindo do inglês que é muito comum, a gente ouve muito falar em bullying, né? Que na realidade vem do termo inglês da língua inglesa de brigão, de valentão, né? Mas existem pessoas que foram tão ridicularizadas na infância com apelidos. Gente, se eu fosse listar para vocês o número de apelidos que eu tive, a gente ia ter que gravar um vídeo aqui só para falar dos meus apelidos. Mas, enfim, a vergonha extrema também é um ponto que te prende. A vergonha extrema é um ponto também que te paralisa, que te aprisiona no seu passado. Pode ter sido uma situação vexatória que você passou por apelidos, enfim, por qualquer coisa desse tipo. Normalmente isso acontece mais na fase de adolescência, mas não só na fase de adolescência. Por quê? Porque é na fase que a gente entende o que é sentir vergonha. Então, normalmente, ocorrem nessa época, entre a adolescência e o início da juventude. E eu queria te perguntar, você já sofreu alguma vergonha extrema? Sim ou não? Um outro ponto que te aprisiona no seu passado é as suas grandes vitórias. Anderson, grandes vitórias me aprisionam no passado? Sim. Por quê? Eu não sei qual momento que você está vivendo hoje, mas se você viveu um momento muito bom antes e o teu momento hoje não é tão bom, você invariavelmente vai tender a olhar para aquele momento com saudosismo e vai deixar de perceber que ele não vai voltar. E esse momento muito bom do teu passado ficou no passado. O que você precisa entender? Você tem que viver o hoje. E mais ainda eu quero dizer para você, o melhor que Deus tem para você ainda está por vir, ainda não chegou. Então, sim, não se prenda nas suas vitórias do passado, olhe para frente e busque aquilo que Deus tem para você. Eu queria dizer para você que o teu futuro não é um momento cronológico. Eu queria dizer para você que o teu futuro é um lugar. Então, corra para lá, esqueça o teu passado, comece a caminhar e correr para o seu futuro. E aí, eu queria refletir com você. Você tem algum momento que traz para você saudosismo extremo? Sim ou não? E aí vamos passar para a segunda armadilha. O segundo estágio, né, da negação, que são as armadilhas do presente. Quais são essas armadilhas? A primeira é o seguinte: a gente diz, né, que com o tempo vai melhorar. Não vou mexer nisso aí não, porque o tempo cura tudo. Eu queria dizer para você que o tempo cura pouquíssimas coisas. Na realidade, dependendo do que você estiver vivendo, o tempo não só não vai curar, como na realidade pode piorar e piorar muitas coisas. Eu costumo dizer que se você pega um saco de arroz de 5 quilos, né, você até consegue carregar isso por alguns metros. Mas se você carregar esses 5 quilos por quilômetros, você vai ver que em um determinado momento, aquilo que você começou a carregar com muita facilidade vai fazer o seu braço subir, vai fazer o seu braço adormecer, e você não vai conseguir carregar aquilo. Por quê? Porque o tempo não faz os seus melhorar. Então, uma armadilha do presente com o tempo isso vai melhorar. E, gente, não melhora. Sabe por quê? A gente acha que a gente vai esquecer. E aí eu volto a dizer para você, 30 semanas não trabalha com amnésia, porque a amnésia é doença. Na realidade, 30 semanas trabalha com cura. Né? Não é para você esquecer, é para você olhar, entender, ressignificar e seguir em frente. Queria refletir com você. Você acredita de verdade que o tempo poderá trazer alguma cura para você? Sim ou não? Uma outra coisa que acontece na armadilha do presente a gente pensa assim: eles não vão
me aceitar. Por que que isso acontece com a gente? Porque da forma como a gente se enxerga dentro do estado de negação, a gente sempre vai se olhar com a ótica da rejeição, né? A gente criou em nós uma raiz de orfandade que brotou um tronco de rejeição e a gente sempre vai ter uma busca desenfreada e insana por aceitação. Então, a gente sempre vai estar dizendo o seguinte: eu não vou conseguir me adaptar, eu não vou conseguir com que eles me aceitem, eu não vou conseguir me integrar. Esse é um sentimento de rejeição clássico. E eu queria dizer para você, a gente vai falar sobre rejeição mais à frente. Eu queria dizer para você, eu não sei quem rejeitou você. Eu não sei, seu pai, sua mãe, um namorado, um marido, um professor. Eu não sei quem foi que te rejeitou. Agora eu posso dizer para você quem foi que te aceitou. O Rei dos Reis aceitou você. Ele te aceitou, ele te escolheu. Ele foi até você e te chamou para que você fosse parte da família dele e te tornou um filho amado dele. Amém? Eu queria que você refletisse comigo. Você já fez algo única e exclusivamente para agradar alguém? Sim ou não? Uma outra armadilha do presente é: e amanhã? Como vai ser isso? Né? E com relação a isso eu queria dizer para você o seguinte: o nosso lugar nunca será o amanhã, nem o ontem. O nosso lugar sempre vai ser o hoje. Uma armadilha do presente é fazer com que nós tiremos o foco do que está acontecendo para pensar no que vai acontecer amanhã. Não, gente. Eu costumo dizer que a ansiedade é a mãe da depressão, né? Se você perde tempo pensando no que vai ser amanhã, você acaba perdendo de verdade o que é o hoje. E o que é o hoje? Um presente. Deus te deu, Ele deu para você. Então vamos viver Ele da melhor maneira possível. Eu queria ler um texto com você, Mateus 6, 31 e 32, diz assim: portanto não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Por que pagãos? Pagãos são aqueles que não conhecem o Pai. Não tem paternidade. Você não, você é filho. Sabe? Você é filho de Deus, você é filho do Rei dos Reis. Então, não se preocupe com isso, não fique preso a isso. E aí eu queria que você refletisse comigo. Você se percebe alguém ansioso? Sim ou não? Você acha que você é ansioso? E aí eu queria partir para o terceiro e último estado da negação, que na realidade é um resultado da soma dos dois primeiros, né? O que acontece quando você fica preso no passado e quando você cai nas armadilhas do presente? Você acaba desenvolvendo o que a gente chama de muletas emocionais. O que são muletas emocionais? Muletas emocionais são compensações ou válvulas de escape. São tudo que imaginamos ter que nos ajuda a enfrentar e suportar os nossos problemas, né? O diabo sempre tenta limitar a nossa visão sobre aquilo que nós somos de verdade para Deus, né? Deus nos chama de filho e o diabo sempre vai fazer com que nós olhemos para nós e nos enxerguemos como servos, como escravos. E quando a gente não entende isso, quando a gente não vive isso na totalidade, quando a gente não enxerga o plano de Deus e o plano que o diabo tem de destruir a minha vida, a sua vida, a nossa vida, a gente acaba desenvolvendo muletas emocionais, né? E aí, a gente faz isso mera e unicamente como uma válvula de escape. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma muleta emocional assim, bem clássica. Pessoas que têm algum tipo de compulsão por comida, por compra, por sexo, por drogas lícitas ou ilícitas. O que é isso? Se você quando você se droga, você acaba criando um mundo onde os seus maiores problemas desaparecem. Você que tem compulsão por compra,
você vai para um shopping com cartão de crédito na mão, né? Buscando o quê? Felicidade. Você que tem compulsão por comida, você come não porque você tem uma necessidade física de comer, você tem uma necessidade emocional a ser suprida. Isso é uma muleta emocional, né? E por que é que a gente desenvolve isso? Primeiro, a gente acaba dizendo para nós mesmos o seguinte: eu não quero mudar. Quando eu ainda não estou pronto para mudar, eu ainda não quero mudar. Quando nós abrimos o nosso coração para um processo de cura, como estamos fazendo aqui no 30 Semanas, a gente está dizendo para nós mesmos que a gente não quer mais viver a vida como nós vivemos no passado. E a gente acaba quebrando um ciclo de insanidade. Que ciclo é esse? Por quê? A gente viveu durante muito tempo fazendo as mesmas coisas, buscando ter resultados diferentes. Isso é insano, né? A gente só vai mudar o resultado da equação se nós mudarmos os valores dessa equação. A gente nunca vai conseguir resultados diferentes se a gente fizer as coisas do mesmo jeito. Essa é a nossa proposta aqui no 30 Semanas. E aí, né, se essa é uma decisão, eu queria dizer para você que você vai ter que decidir diariamente por isso. A gente diz que essa é uma decisão diária, né? E tem um preço a ser pago. A gente vai ver que na Bíblia, em Marcos 2, quando Jesus cura um paralítico, qual foi o preço que aquele cara teve que pagar? Carregar a maca. A gente vai ver que quando Jesus liberta o endemoniado, o gadareno, qual foi o preço que ele teve que pagar? Agora você vai voltar e vai dar testemunho. Sempre vai ter algo, a gente sempre vai ter que fazer alguma coisa. Por quê? Vai depender do que a gente fizer, vai depender das nossas atitudes. Uma outra coisa que a gente faz, né? É uma outra muleta emocional, uma outra atitude que a gente tem baseada nas nossas muletas emocionais. A gente diz: eu não acredito em mudanças. O nosso medo de confiar nas pessoas, o nosso medo de passar por aquela dor de novo, faz com que a gente não acredite em mudanças. Eu quero fazer uma alegoria para você poder entender isso, né? Se você parar em frente você estiver em um rio, você que conhece um rio, e você for para uma ponte e ficar observando aquelas águas, você vai ver que o rio nunca vai mudar. A ponte sempre vai ser a ponte. Agora, a água que passa por baixo daquela ponte nunca é a mesma. A situação é a mesma, é o mesmo rio, é a mesma ponte, mas a água nunca é a mesma. A gente, o que acontece com a gente, com as nossas emoções, é exatamente isso. Sabe por quê? As pessoas mudam, os sentimentos mudam. E confiar, gente, é fundamental. Não pelo que as pessoas são, mas porque isso vai fazer bem para mim, para você. E a gente sofre uma decepção muito grande com pessoas pelas quais a gente espera muito. Né? Eu costumo dizer que frustração são expectativas mal calibradas. Se você tem uma expectativa muito alta em alguém, essa pessoa tem uma chance muito grande de frustrar você. E eu tenho certeza que você não conhece ninguém que está decepcionado com o diabo. Por quê? Porque ninguém nunca espera nada do diabo. Do diabo você sempre espera o pior. Então você não se decepciona com ele. Ao passo que, à medida que a gente não entende a responsabilidade que a gente tem em algumas coisas que aconteceram com a gente acaba culpando outras pessoas, a gente acaba culpando a Deus, e isso faz com que a gente tenha dificuldade de confiar tanto em outras pessoas quanto em Deus mesmo. Aí eu queria refletir com você. Você já se decepcionou com alguém? Sim ou não? Uma outra atitude nossa com relação às nossas muletas emocionais é pensar que um alívio temporário basta, né?
O próprio nome a esse escape já diz, é temporário. A gente troca uma vida plena, abundante, né, uma vida zoe, como a Bíblia diz, por um simples prazer momentâneo, por um breve momento de alívio, né? E eu queria dizer para você que a fuga nunca vai nos levar à cura. Nunca, nunca. E aí eu queria falar para você algumas compensações e alívios temporários que de repente você já usou. Por exemplo, beber excessivamente, fumar, se prostituir, se masturbar, usar de pornografia, comprar compulsivamente, comer excessivamente, reclamar, enfim, uma série de coisas. E aí eu queria falar com você, para a gente encerrar, 3 pontinhos para a gente, de verdade, sair da negação. A primeira que eu queria dizer para você é: pare de ver o passado. Por quê? Porque a culpa te aprisiona. Se você vive no passado, você sempre vai encontrar alguma coisa que te traga culpa, que te provoque remorso, e isso não resolve. Remorso não é arrependimento, né? Provérbios 28, 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia, né? Agora é com você. Cabe a você, cabe a cada um de nós, né, buscarmos o nosso, caminharmos, nos movimentarmos em direção à nossa cura. E eu queria dizer para você que admitir é o melhor caminho para isso. Segundo, viva da verdade. Você nunca vai saber se as pessoas, ou você mesmo, ou até mesmo Deus te ama, enquanto você não decidir acreditar e viver esse amor. Enquanto você não buscar viver isso de verdade, você nunca vai descobrir se isso é real na tua vida. É impossível curar uma ferida que a gente coloca na nossa cabeça que ela não existe. Primeiro você tem que identificar, primeiro você tem que admitir que ela existe, para então buscar a cura. Eu queria te perguntar, em qual área relacional você precisa ser mais verdadeiro? Pode marcar aí, escreva aí qual que você acha que qual você precisa ser mais verdadeiro. A primeira é com Deus, com você mesmo ou com os outros. Em quais dessas áreas relacionais você acha que falta verdade hoje em você? E terceiro e último, para a gente fechar, confie em Deus e nas pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Naum 1,7 diz o seguinte: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Eu gosto muito desse texto, querido, porque Naum diz: o Senhor é bom. Deus é bom, sabe? Deus não é um ser todo-poderoso sentado em um trono, alheio a tudo que está acontecendo com você. Deus não é um rei que tem milhares de súditos e não se importa com você. Eu quero dizer para você que Deus ele sonhou com você. A Bíblia diz que no ventre da tua mãe Ele escolheu você. Ele é bom. E confiar nesse amor vai nos permitir confiar também em pessoas que Ele vai colocar no nosso caminho. Semana passada a gente falou sobre o confidente. Então, Deus vai providenciar pessoas para caminhar com você. Eu tenho certeza disso. E eu queria terminar dizendo para você que reconhecer a sua dor é o primeiro passo no seu processo de cura. Reconhecer que ela existe, olhar para ela de frente e aí sim vencer os estágios da negação e admitir que você precisa viver uma vida inteira com Deus, com você mesmo e com as outras pessoas. Deus abençoe você. Se você não é inscrito no canal, eu queria te pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal e até a semana que vem.